Paz inverencial. Dando sequência ao curso de autoconhecimento, neste 18º vídeo, vamos falar sobre o desdobramento astral. A importância deste tema está no fato de que só conheceremos o caminho autêntico da cristificação se tivermos acesso ao mundo astral ou ao mundo dos sonhos, de maneira consciente, com lucidez. Daí a necessidade de praticarmos diariamente a saída em corpo astral. Neste vídeo, inicialmente, falaremos sobre o desdobramento astral e, ao final, entregaremos práticas para realizarmos esse desdobramento astral consciente. Mas o que é um desdobramento astral ou uma saída em astral? É quando nossa consciência, ou seja, nossa alma, abandona a realidade do mundo físico e adentra na realidade do mundo dos sonhos, do mundo astral. E como isso acontece? Quando já estamos na cama, prontos para dormir, entramos em um estado de lassitude que antecede o estado de sono e em alguns instantes perdemos a consciência de nossos sentidos físicos, conhecido como o estado de vigília, e dormimos. Logo após esse curto instante de transição entre esses estados de vigília e de sono, ocorreu um desdobramento de nossa consciência, uma saída em astral. A nossa consciência, a nossa alma, adentra no mundo dos sonhos, no mundo astral, enquanto o nosso corpo físico descansa aqui no mundo físico. Isso acontece sempre quando vamos dormir e acontece com todas as pessoas. Passamos praticamente 1/3 de nossa vida dormindo. E por que não percebemos esse processo do desdobramento astral? Porque nossa consciência dorme profundamente. Até quando estamos acordados aqui no mundo físico, no estado de vigília, nossa consciência dorme. Como foi dito no vídeo anterior, passamos o dia a fantasiar. Muitas pessoas não entenderam ainda o que o venerável Mestre Jesus quis dizer ao apóstolo Pedro. Abre aspas, Simão, dormes. Não podes vigiar 1 hora, fecha aspas. Muitas são as pessoas que já tiveram, digamos, um lampejo de desdobramento astral consciente. Essas pessoas, logo que acordaram, naquele momento de transição agora do sono e da vigília, conseguiram trazer à sua memória física a lembrança de um sonho. Nesse sonho, tudo aconteceu, tudo se passou com uma espantosa lucidez, com uma espantosa realidade. Mas, infelizmente, minutos após essa lembrança, os egos assumem novamente o controle da mente dessas pessoas e suas respectivas consciências voltam a ficar novamente engarrafadas em seus egos. Infelizmente, os egos dessas pessoas interpretam todo esse processo de um lampejo de desdobramento astral como apenas mais um sonho. Muitas são as pessoas que por alguns instantes experimentaram um desdobramento astral involuntário, se viram fora do seu corpo físico, viram seu próprio corpo físico. Isso pode acontecer, seja por meio de um processo de experiência quase morte, ou por um processo de perfeito relaxamento do corpo físico, combinado com uma perfeita concentração antes do sono. É comum, quando acontece um desdobramento astral involuntário, algumas pessoas sentirem medo e terem uma sensação de que morreram. Nesses instantes, as pessoas se apavoram e retornam imediatamente ao corpo físico assustadas, achando que teve um pesadelo. E pior, por falta de conhecimento e por medo, não querem experimentar essa sensação novamente. Não devemos ter medo de sair em astral. Esse medo é originado por um ego. A nossa alma, a nossa consciência,
quando se desprende do corpo físico, quando se desdobra em astral, vai presa ao nosso espectro astral por meio de um cordão de prata, uma espécie de fio da vida. Esse espectro astral é um corpo astral que ainda não foi nascido ou totalmente fabricado por nós por meio da prática da magia sexual. Para efeito de ilustração, esse cordão de prata é semelhante ao cordão umbilical, porém possui uma natureza diferente e pode se estender, se alongar muito. O livro de Eclesiastes relata sobre esse cordão de prata, abre aspas, antes que se rompa o cordão de prata, e se retire a fita de ouro, e se quebre a cântara sobre a fonte, e se desfaça a roda sobre a cisterna, e o pó se torne para a terra, donde era, e o espírito volte para Deus que o deu. Fecha aspas. Não devemos ter medo de sair em astral. Quando saímos em astral, não morremos fisicamente. Trata-se de um processo natural e necessário ao nosso corpo físico, que é o templo de nosso Pai, que está em secreto. É necessária a saída de nossa alma em astral para que a legião de egos que se agregou a essa alma, a essa consciência, saindo do corpo físico, o corpo vital que já possuímos, reponha as energias do corpo físico. Quando alguém se dá conta que está sonhando, quando diz, isto é um sonho, estou sonhando, estou em corpo astral, estou fora do corpo físico, o sonho desaparece como por encanto, e então o indivíduo fica desperto no mundo astral. Um mundo novo e maravilhoso surge ante aquele que antes estava sonhando, pois sua consciência despertou para o mundo astral. Por que é importante sairmos em astral conscientes? Nesse trabalho da cristificação, o Cristo nasce em nosso interior em uma etapa avançada do trabalho com os 3 fatores de revolução da consciência. Durante as nossas saídas em astral conscientes, podemos investigar nos mundos internos, nas dimensões superiores da natureza, acerca dos egos, como os egos adormecem nossa consciência, como eles se alimentam, se robustecem e aprisionam nossa consciência e nos fascinam. Quando aprendemos a sair em astral conscientemente, podemos tomar nota de todo o nosso trabalho crístico. Nós, gnósticos em corpo astral, podemos estudar os registros acásicos, cada vez que se faz necessário. Podemos conhecer a vida do venerável Mestre Jesus. Conscientes nessas regiões suprassensíveis, podemos ter acesso ao livro da vida. Quando aprendemos a sair em astral conscientemente, podemos saber por quais iniciações e provas já passamos e quais teremos que passar. Existem muitas iniciações de mistérios maiores e menores, iniciações de fogo e a iniciação venusta, quando se encarna o Cristo interno. Muitas provas temos que passar nos mundos suprassensíveis. Em realidade, essas provas dizem respeito ao primeiro fator de revolução da consciência. Exemplificando, existe a prova do ar. Nos mundos suprassensíveis, quando submetidos a essa prova, somos levados ao fundo de um precipício. Se gritamos e voltamos ao corpo físico horrorizados, não passamos por essa prova. Simbolicamente, essa prova do ar testa-se aqui no mundo físico. Entramos em desespero pela perda de algo ou alguém, se temos medo da pobreza e não estamos dispostos a perder o mais querido, ou seja, não eliminamos ainda os egos associados ao apego. A prova do fogo, por exemplo, testa a nossa serenidade e a nossa doçura. Os iracundos e coléricos fracassam nessa prova inevitavelmente. Nos mundos internos, nos vemos perseguidos, insultados, injuriados, etc. Se reagimos violentamente, regressamos ao corpo físico e, portanto, não passamos por essa prova.
Prezados estudantes, lembremos que nossa consciência não se ofende. Quem se ofende é algum ego que carregamos em nosso interior. Muitas autoridades religiosas não compreenderam ainda que o patriarca Abraão, quando estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar a seu filho Isaque, estava sendo submetido à prova da família. Uma prova terrível que todo iniciado do caminho crístico, em uma etapa mais avançada do trabalho de cristificação, tem que passar. Em verdade, essa prova testa se o iniciado ama verdadeiramente a Deus sobre todas as coisas. O patriarca Abraão saiu vitorioso dessa prova. Prezados estudantes, aqui no mundo físico ninguém recebe um conhecimento direto, somente recebe um conhecimento mínimo e necessário. Se colocarmos em prática esse conhecimento, teremos acesso consciente ao reino dos céus, a essas regiões suprassensíveis da natureza. Conscientes desses mundos internos, podemos receber de lábios a ouvidos o verdadeiro ensinamento do caminho crístico, Exemplificando, a humanidade se desenvolve em dois círculos de conhecimento, o exotérico e o esotérico. O exotérico é um conhecimento externo, é um conhecimento público. O esotérico é um conhecimento interno, é um conhecimento secreto. No exotérico vivem as multidões. No círculo exotérico existem milhares de escolas, seitas, livros, teorias, contradições e etc. No círculo esotérico vivem os adeptos da grande fraternidade branca. O caminho secreto é o sexo. Por este caminho apertado, estreito e difícil, chegaremos ao círculo esotérico. Muitíssimos estudantes ocultistas querem iluminação interna e sofrem terrivelmente porque, apesar de muitíssimos anos de estudos e de práticas esotéricas, continuam tão cegos e inconscientes como quando começaram a ler os primeiros livros. Prezados estudantes, muitos estudantes do caminho crístico, muitas autoridades religiosas não despertaram ainda a consciência no mundo astral, nunca conversaram conscientemente com um anjo, ainda vivem neste mundo físico perdidos em suas paixões, crenças e ideologias. Prezados estudantes, se não praticarmos as saídas em astral, se não despertarmos nossa consciência, nossa alma no mundo astral, continuaremos vivendo aqui no mundo físico, ora acreditando em teorias, em ideologias, em crenças, e em outra hora desacreditando dessas mesmas teorias, crenças e ideologias. Viveremos regidos pela lei do pêndulo. Agora entregaremos algumas práticas que devem ser realizadas diariamente para sairmos conscientemente em astral. Lembremos que a concentração é básica e fundamental para qualquer prática que venhamos a realizar. Prática 1. Antes de dormir, mantemos a concentração, aguardamos aquele estado de transição entre a vigília e o sono. No instante de começar a dormir, façamos um esforço para levantar suavemente da cama. Se não ocorrer o desdobramento, repetimos novamente até conseguir. Lembremos que, se ficarmos com a mente voando, ou seja, com muitos pensamentos, sem concentração, não teremos êxito nessa prática. Muitos são os egos que nos atrapalham nessa prática da saída em astral. São eles o ego da preguiça, o ego do medo, o ego da tagarelice interior, o ego da preocupação com o que vamos fazer no dia seguinte, o ego da ganância e etc. Prática 2. Antes de dormir, suplique, invoque e chame com toda a sua alma o Mestre Lakshmi, para que o tire em corpo astral consciente e positivamente. É necessário chamar o Mestre Lakshmi em nome do Cristo. Faça a seguinte invocação: em nome do Cristo, pela glória do Cristo e pelo poder do Cristo, eu te invoco, Lakshmi.
Lakshmi, Lakshmi, Amém. Esta invocação deve ser repetida milhares de vezes, suplicando ao Mestre Lakshmi que nos tire do corpo físico conscientemente e que nos ensine a viajar conscientemente em astral. Entregaremos agora uma prática complementar. Ao despertar do sono normal, sem movimentar qualquer membro do corpo, todo estudante gnóstico deve fazer um exercício retrospectivo sobre o processo do sonho, para recordar todos aqueles lugares onde esteve durante as horas de sono. Ao despertar do sono normal, sem movimentar qualquer membro do corpo, todo estudante gnóstico deve fazer um exercício retrospectivo sobre o processo do sonho, para recordar todos aqueles lugares onde esteve durante as horas de sono. Sabe-se que o ego viaja muito durante o sono normal. É necessário recordar minuciosamente onde estivemos e tudo aquilo que vimos e ouvimos. Os mestres instruem o discípulo quando estão fora do corpo físico. Se o estudante não recorda nada, deve lutar sem tréguas e sem cansar-se, a fim de abrir caminho na direção das regiões do subconsciente. Nenhum esforço é perdido. Assim como o mineiro luta abrindo caminho por entre as rochas da terra, assim também deve lutar o estudante gnóstico abrindo caminho por entre a dura rocha da matéria, até atingir a maravilhosa mansão do subconsciente. Prezados estudantes, lembremos o evangelista Mateus, abre aspas, então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Fecha aspas. Prezados estudantes, quando eliminamos de nosso interior os egos, reconquistamos a infância na mente e no coração. Enquanto não sejamos como crianças, ou seja, desprovidos de egos, não poderemos entrar no reino dos céus, nas muitas moradas que há na casa de nosso Pai que está em secreto, nas regiões supracessíveis da natureza. Prezados estudantes, até aqui falamos acerca do desdobramento astral, a prática. Finalizando, visitem nosso site e baixem gratuitamente os livros do Venerável Mestre Samael. Eles também são importantes para o nosso curso de autoconhecimento e certamente enriquecerão ainda mais os nossos conhecimentos acerca do despertar da consciência. Qualquer dúvida ou questionamento, deixe seu comentário. Boa leitura, boas práticas e até o próximo vídeo. Paz inverencial.